Olá, este é um vídeo explicativo sobre o exercício sequência, a atividade sequência. Então, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre esse exercício. Esse exercício você pode encontrá-lo nos livros de Abrindo Horizontes, também nos desafios semanais e no Supera Férias que nós entregamos para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse exercício. Aqui eu tenho um exemplo. A sequência ela pode ser numérica, pode ser de figuras, pode ser com letras. Normalmente vem um padrão estabelecido para que você encontre, né, a lógica e complete a sequência. Aqui nesse caso você vai observar aqui as mudanças que ocorreram de um número para o outro e encontrar então a resposta. É importante ler com muito cuidado o enunciado, né, da sequência e ver o que ele está pedindo, para que você complete ou somente encontre a sequência, qual é a resposta que você precisa dar para cada exercício. Então, vamos lá. Qual é o objetivo? O objetivo da tarefa, do exercício de sequência é descobrir qual é a regra de formação, ou seja, descobrir qual é a lógica empregada pela pessoa que elaborou a sequência. Então, você descobre qual é a lógica, qual é o padrão, então, desta lógica para chegar a uma resposta. Como eu disse anteriormente, sequência ela pode ser de números, letras, palavras, figuras. Então, o importante é você ler o enunciado e chegar aí na compreensão do como você deve responder esta sequência, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho algumas dicas aqui para vocês sobre sequência. São perguntas que vocês podem fazer para analisar melhor uma sequência para chegar na resposta, para chegar aí na lógica da sequência. Essas perguntas te orientam, te ajudam a analisar melhor a sequência. São perguntas como: são números pares, são números ímpares ou são números primos, né? Se a sequência for de números, qual foi, né? Se foi usada alguma operação matemática aí entre esses números? Se forem figuras, qual é a lógica, né? Se a lógica está no número de lados da figura, na posição, se a figura rotacionou, enfim, todos esses análises vocês podem fazer. Se forem palavras, será que o padrão está relacionado à quantidade de letras dessas palavras? Será que são mais sílabas? São letras iniciais, letras finais? Essas palavras, elas formam uma frase? Então, todas essas são perguntas que vocês podem fazer ao analisar um exercício de sequência. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente fazer aqui e para eu mostrar para vocês como você pode utilizar essas perguntas para analisar melhor o exercício de sequência. Então, aqui, ó, o enunciado diz: encontre a lógica e complete a sequência. Então, eu já observo, né, que é uma sequência de números, certo? Então, o enunciado, lendo atentamente, ele me pede para, primeiramente, encontrar a lógica e depois completar a sequência. Observando, eu já vejo que eu preciso encontrar, então, a lógica, o padrão estabelecido nos primeiros números que aparecem, porque depois eu tenho 5 espaços para serem preenchidos. Para preencher esses espaços, eu preciso, primeiramente, entender e encontrar a lógica estabelecida aqui, né, nesses números iniciais. E para, então, analisar melhor, eu vou fazer aquelas perguntas, né? São números pares, são números ímpares, são números primos? Então, aqui nessa sequência, eu tenho tanto quanto números pares, como números ímpares. Aqui não pode ser números primos, porque eu tenho números aqui que não são números primos, né? Como o 4, o 6, o 9. Então, eu já sei que tem números pares e ímpares. Observando também, eu vejo que eu tenho 5 espaços para serem completados. Ok, depois de saber que são números pares e ímpares misturados, de saber então que é uma sequência
de números, não é? Eu vou observar se está, se a sequência aqui é crescente, se é decrescente. Aqui, na verdade, não é nem crescente nem decrescente, né? Porque aqui começa crescente, mas aí, de repente, subtrai aí um valor, o número fica menor. Então, não é simplesmente uma lógica ou crescente ou decrescente. Todos esses análises eu preciso fazer antes, né, de começar a responder. Depois de pensar em tudo isso, eu vou observar qual é a mudança que eu tenho de um número para o outro, já que eu preciso encontrar a lógica, o padrão estabelecido nesses 4 primeiros números, depois aplicar o padrão encontrado nos demais espaços e ver se eu consigo, então, chegar no número 9 aqui, tá bom? Mantendo o mesmo padrão do início ao fim. Quando o meu padrão muda no meio, ele não se torna mais uma sequência lógica, tá bom? Para manter uma sequência lógica, precisa-se manter um padrão do início ao fim. Eu não posso mudar o meu padrão, o padrão que eu encontrei no início, para finalizar aqui e dar certo com o último número. Se eu mudar o padrão, não configura mais uma sequência lógica. Então, vamos lá. Quais são as mudanças que eu consigo observar de um número para o outro? Vamos, então, entender se aqui tem alguma operação matemática, tá bom? Olha, olhando aqui, observando, eu tenho um número 3 e logo após o número 5. Há uma mudança aqui, né, crescente, então tem 2 números aqui, né, 2 números a mais. Então, 2 números a mais, eu tenho o número 5. E logo após o número 5, eu tenho o número 4. Qual é a mudança de 5 para 4? É um número a menos, né? Essa é a mudança. Tá bom. E depois do número 4 para o número 6, qual é a mudança? São 2 números a mais novamente. Opa, espera aí. Com esses 4 números primeiros aqui, eu consegui um padrão lógico, né? Então, 2, depois tiro 1, depois somo 2. Será que se eu manter esse padrão nos espaços em branco, eu vou chegar aqui no número 9? Eu posso, então, testar essa hipótese para ver se vai dar certo, tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Olha só, então eu posso até anotar no rascunho o padrão que eu encontrei, que é soma 2, subtraio 1, somo 2, subtraio 1, certo? Ó, testando essa hipótese, encontro esse padrão de somar 2 e depois subtrair 1. E aí eu vou fazer isso para ver se eu consigo chegar aqui no 9. Então, eu estou subtraindo 2 primeiro, eu estou somando 2 primeiro, subtraindo 1. Depois eu somo 2, então aqui para o próximo espaço seria subtrair 1. Se eu subtrair 1, eu vou ter então número 5 aqui, correto? Número 5. Do número 5 eu preciso somar 2. Somando 2, aqui eu tenho que ter número 7. Então, eu subtraio 1, número 6. Eu somo 2, número 8. Eu subtraio 1, número 7. Se eu somar 2, opa, cheguei em 9. Eu, então, encontrei uma hipótese, né? Um padrão, e eu coloquei o padrão do início ao fim e cheguei aqui ao número 9. A minha sequência foi completada, mantendo o padrão do início ao fim. Eu encontrei, então, uma lógica para completar essa sequência. Existe uma outra lógica? Sim, pode existir outras respostas, desde que mantenha-se o padrão do início ao fim, ok? Muito bom. Vamos, então, para outro exemplo aqui. Vamos lá? Opa! Então, vamos lá. O enunciado já me diz: encontre a lógica e complete a sequência. Novamente, eu vou precisar completar a sequência. Eu já observo que, pensando nas perguntas iniciais, são letras, né? Eu sempre olho, são letras, são números, são figuras. Então, aqui no caso, são letras, tá?
Observando as letras, eu vou agora observar quantos espaços eu preciso completar. Neste caso, desta sequência, eu só preciso completar um único espaço, tá bom? Ok. Então, quais são os dados que nós podemos escolher aqui? Nós podemos observar que que aqui a sequência começa na primeira letra do alfabeto, né? E aí, então, da primeira letra, eu tenho um espaço aqui, né? Entre a letra A e a letra D. Qual é a mudança? O que ocorre aqui? Né? Será que esse padrão da letra A para a letra D é o mesmo que ocorre da letra D para H e da H para M? Eu preciso analisar isso. Ou será que é a inicial de uma palavra? Será que poderia ser a inicial da palavra ano, dia, anos, dias, horas e meses? Se for isso, qual seria o próximo? S de segundos? Mas tem um padrão aí? Será que se fosse numa sequência de anos, meses, dias, horas e segundos, estaria aí numa sequência decrescente? Ou se fosse ao contrário, uma sequência crescente, né? Sim, teria um padrão, mas neste caso aqui não tem um padrão para ser desse jeito, não encaixa, né? Não encaixa aí esse padrão. E se for, então, a letra final de uma palavra, mas qual seria, então, para formar um padrão? Então, todos esses análises eu preciso fazer, eu preciso levantar todas essas hipóteses. Mas vamos lá, vamos buscar aqui a resposta deste, tá bom? Então, vamos analisar ó, a mudança da letra A para a letra D. Será que qual é? Quantidade de letras que está faltando de uma letra para outra? Olha só a hipótese encontrada neste caso, ó. Perceba que as posições estão aumentando gradativamente, seguindo o seguinte padrão. Ó, da letra A, adiciona mais 3 posições, ou seja, A, B, C, opa, a terceira posição, D, ela está aqui. Da letra D, é mais 4 posições, então D, E, F, G, opa, H seria a quarta posição, ela está aqui. Da letra H, acrescenta mais 5 posições, né? H, I, J, K, L, M, a quinta posição é M, ela está aqui. Então, com isso, eu sei que de M, eu preciso acrescentar mais 6 posições, correto? Porque está, então, aumentando gradativamente. Seria 3, 4, 5, 6, e aí eu teria, então, a sétima posição. Com isso, aqui eu tenho a letra S, correto? Compreenderam como analisar uma sequência, como nós podemos fazer para chegar na resposta, quais hipóteses nós podemos levantar? Espero que vocês tenham conseguido compreender melhor um pouquinho aí sobre sequência e vocês podem utilizar esse vídeo para realizar as atividades dos livros de Abrindo Horizontes, dos desafios semanais e também do Supera Férias, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.